Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cinesiologia e biomecânica, onde nós vamos tratar hoje da biomecânica da mão e do punho. Vamos ajustar aqui nossa tela. Agora sim. Então, a articulação da mão, né, além de ser expressiva na comunicação, nós que temos ascendência italiana costumamos a falar com as mãos. Nós sabemos aí que a mão tem o papel aí também de proteção e atua como órgão motor e sensitivo. A gente sempre, quando você vai se proteger de alguma coisa, você coloca as mãos na frente, você vai cair, você leva as mãos e acaba muitas vezes sofrendo lesões, né? E a mão também é um órgão motor e sensitivo, ela tem essa acuidade sensorial. Nós temos muitos receptores, né, principalmente nas polpas digitais, como os receptores aí de Meissner, né? Esses receptores, eles detectam o toque, né? Quando você percebe aí diferentes texturas, diferentes objetos, temperatura, né? Como nós temos aí um corpúsculo de Krause, que detecta o frio, o corpúsculo de Ruffini, que é um receptor sensorial para o calor. Então, a mão é riquíssima nesses receptores. Então, ela promove aí essa sensação. Nós percebemos formatos diferentes, texturas diferentes, formas diferentes, e profundidade também, né? Assim como o movimento de um objeto. Se alguma coisa está se movendo, se alguma coisa passa ali sobre a sua mão, você percebe, por exemplo, o movimento de um inseto, né? Então, tem bastante coisa aí que a mão ela é primordial nesse reconhecimento. Uma revisão óssea, nós temos aqui a composição feita, então, pela una, né, e pelo rádio, a parte distal ali do punho, formando a articulação radioulnar distal, que é uma articulação do tipo trocoide. Nós temos também os ossos carpais, a articulação radiocárpica e unocarpal, elas vão se articular com esses ossos do carpo. Esses ossos do carpo são 8 ossos que formam duas fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. Entre esses ossos nós temos o escafoide, que está ali alinhado com o rádio, né? Escafoide, o semilunar, que ele tem o formato de uma meia-lua, também chamado de lunato, o piramidal, também chamado de triquetal, o psiforme, que está à frente do piramidal, na região ventral, o trapézio, o trapezoide, o capitato, que é o maior osso do carpo, então desses ossos do carpo, o capitato, né, o grande osso, e o amato, ganchoso, porque o amato tem um gancho, né? Então ele forma ali um gancho responsável ali pelo túnel ulnar. Então ele é delimitado por essa parte aí do gancho do amato, onde passa ali próximo à artéria ulnar e o nervo ulnar. Os metacarpais, né? Os metacarpos, eles são 5 metacarpos, então do primeiro ao quinto, e 14 falanges, né? Sendo 3 falanges do segundo ao quinto dedo e 2 falanges no polegar. Então, aqui nós temos o rádio e a una, né? Formando aqui a união radioulnar distal. Aqui à frente do rádio nós temos o escafoide,
à frente do escafoide o trapézio e depois o primeiro metacarpo, com a falange proximal e a distal do polegar. Então, esse aqui são a parte lateral. A fileira proximal do carpo é formada pelo escafoide, pelo semilunar e pelo piramidal, né? O psiforme ele está à frente do piramidal, também está na fileira proximal, só que os mais importantes aqui são esses três, escafoide, semilunar e piramidal. E a fileira distal é formada pelo amato, capitato, trapezoide e trapézio. Nós vamos ver que essa articulação entre a fileira proximal e a distal, ela forma a articulação médio-carpal, que tem uma importância grande no movimento do punho. O movimento do punho não é só feito aqui, né, entre a articulação radionar distal, mas também entre a articulação, né, médio-carpal. Então, associando a articulação do punho e a médio-carpal, nós temos aqui uma amplitude de movimento muito maior, né? E dos carpos com os metacarpos, nós temos aqui também articulações formadas entre eles, né? A primeira aqui do polegar, né, desse lado aqui, entre o trapézio e o primeiro metacarpo, é uma articulação do tipo selar. Então, ela vai permitir os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e oposição, juntamente com a articulação metacarpo-falangiana do polegar. Então, a metacarpo-falangiana que vai fazer aqui a flexão e a extensão. Então, exclusivamente é uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, que faz a flexão e extensão, assim como as demais falanges, elas são do tipo gínglimo ou dobradiça, fazem a flexão e extensão. Entre os ossos do carpo, nós temos movimentos de deslizamento, são articulações sinoviais plana, e entre a fileira carpal proximal e a distal, nós temos a médiocárpica, que é uma articulação complexa, que constitui aí uma articulação do tipo selar, né? A radiocárpica, né, o radiocarpal, é uma articulação do tipo condiloide. Então, nós temos ali a articulação radionar distal, formada pelo rádio e pela una, articulações intercarpais, que são as articulações formadas entre os ossos do carpo, a articulação médio-carpal, formada pela fileira proximal e a distal do carpo, entre essas duas, a articulação carpo-metacarpal, que é formada pelos ossos do carpo com os metacarpos. Então, temos a dos dedos e a do polegar, que é do tipo selar, a do polegar. Selar quer dizer em formato de cela, né? E a articulação metacarpo-falangianas, dos dedos e do polegar. E a articulação interfalangiana proximal e distal, né, que nós temos em todos os dedos ali, inclusive, né, a articulação interfalangiana do polegar. Nos dedos nós temos a articulação proximal e a distal. No polegar nós temos só a articulação interfalangiana, entre a falange proximal e a distal. Então aqui nós temos a articulação radionar distal do tipo trocoide, o disco articular, que fornece uma grande estabilidade entre o rádio e a una. Aqui a articulação radiocarpal e unocarpal.
Os ossos do carpo, eles têm ligamentos ventrais e dorsais que conectam esses ossos entre eles. O movimento maior acontece entre a fileira proximal e a distal. O restante são só movimentos pequenos aqui de deslizamento. Tem algum deslizamento. Aqui nós temos também o ligamento colateral radial do carpo, entre o rádio e o carpo. E do outro lado, o ligamento colateral ulnar, entre o processo tiloide da una e os ossos do carpo aqui. Eles limitam, os movimentos quando você força em abdução ou adução, desvio ulnar ou desvio radial. No desvio ulnar, o ligamento colateral radial fica mais tenso. No desvio radial, o ligamento colateral ulnar fica mais tenso. Então, a articulação médio-carpal, muita atenção a essa articulação. Ela é uma articulação complexa, sendo que o conjunto forma uma articulação do tipo selar, como a sela mesmo ali de um cavalo, onde o cavaleiro assenta sobre ela. Ela é formada pela fileira proximal e distal dos ossos do carpo, exceto o osso psiforme. Então, o osso psiforme ele fica fora dessa fileira, dessa articulação, Quer dizer, da fileira ele faz parte, menos da articulação. Não há ligamentos interósseos entre as fileiras do carpo. Então, isso dá mobilidade entre uma fileira e outra. Por isso, há um maior movimento a nível das articulações médio-carpais quando comparada com a articulação intercarpal, ou as articulações entre os outros ossos do carpo. As articulações carpo-metacárpicas entre os ossos do carpo, no caso aqui da fileira distal, e os metacarpos. Nós temos aqui articulações do tipo deslizante, exceto a do polegar, que é do tipo sela ou selar. As outras fazem o deslizamento. A segunda e a terceira articulação, do segundo e terceiro dedo, elas são imóveis, elas não se movimentam. E a quarta e a quinta realizam a flexão para formar a concha palmar. Então, essas duas aqui se movimentam, essas duas não. Então, associado com o movimento da primeira carpa metacárpica, a quarta e a quinta, e a posição da segunda e da terceira, forma-se uma concha com a mão. Você consegue fazer uma concha. A primeira articulação, o polegar realiza, então, flexão, extensão, adução, abdução, a oposição e a reposição, que é a volta da oposição. Então, essa primeira articulação carpo-metacárpica ela é muito importante para dar toda essa mobilidade que o polegar tem em fazer a oponência com os demais dedos. Fazer a oposição, retornar à posição original. Então, graças à carpo-metacárpica do polegar. Articulações metacarpo-falangianas. Agora, já saindo da área dos metacarpos, indo para as falanges, Então, nós temos a do polegar. Vamos pegar a primeira aqui. Metacarpo falangiana do polegar. Entre o primeiro metacarpo e a primeira falange do polegar. É do tipo dobradiça, ou gínglimo. Então, ela permite só a flexão e a extensão. Então, aqui ocorre flexão e extensão. Lá na base que acontecem os outros movimentos de abdução, adução, oposição e reposição. Da segunda à quinta, elas são condiloides, ou condilares, e permitem flexão
e extensão, além da abdução e adução. Então, são condiloides, ou do tipo condilar. As articulações interfalângicas, agora entre as falanges aqui, ó, já nos dedos, saímos lá da palma da mão e estamos nos dedos. Elas são do tipo dobradiça ou gínglimo, né, que só realiza flexão e extensão. Então, só os movimentos aqui de flexão e extensão das falanges. Nós temos ligamentos aqui palmar e colaterais que impossibilitam a hiperextensão. Você estende os dedos até um determinado ponto, ele não vai mais porque existe uma tensão dos ligamentos colaterais e do ligamento palmar que está na região ventral, na articulação interfalangiana, e ele impossibilita essa hiperextensão. Para ocorrer uma hiperextensão, só uma lesão, né, desses ligamentos aí. Então, pode acontecer que no esporte, por exemplo, ali algum trauma que force os dedos para trás, pode acabar rompendo esses ligamentos e favorecendo aí um trauma, né, nessa região das falanges. Então, olha só, nós vimos o movimento do punho. Na flexão de punho, não acontece o movimento só ali na região entre a radionar distal, né, e os ossos do carpo, entre a fileira proximal do carpo. Nós temos, sim, 60% do movimento na flexão ocorrendo entre o rádio e una e carpo. Então, essa abertura aqui, ó, essa movimentação em flexão, 60% é nessa articulação aqui, né, do rádio aqui, principalmente, né, na articulação condilar. E os outros 40% é entre a fileira carpal proximal e a distal, totalizando, então, 100% do movimento de flexão. Então, nós temos 40 graus aqui, feito entre o rádio e o carpo, e 30 graus entre a fileira carpal proximal e a distal. Lá na extensão, nós temos já 40 graus de extensão feita entre o rádio e o carpo e 20 graus entre a fileira carpal proximal e a distal. Então, 66,5% na rádio carpal e 33,5% entre a fileira carpal proximal e a distal. Então, aqui uma visão da articulação radionar distal. Você vê que existe o disco articular entre a una e o carpo, né? Por isso que a articulação principal é aqui, ó, entre o rádio e o carpo, né? Então, toda a movimentação, a maior parte, né, onde existe contato articular ósseo aqui, entre o rádio e o carpo. Do outro lado, você tem o disco articular, unindo firmemente aqui a una ao rádio. Então, toda a carga que é direcionada para a mão, quando a pessoa cai, por exemplo, com a mão aberta, a tendência é ela fraturar o rádio, porque ele que absorve a maior carga. A una praticamente não sofre com esses traumas em queda do braço com a mão espalmada, mas as pessoas geralmente fraturam o rádio, gerando aí uma fratura conhecida como fratura de Colles, muito comum aqui, uma fratura do processo estiloide do rádio, que leva a uma deformidade chamada deformidade em dorso de garfo. Então, a região proximal aqui melhor, a região distal do punho, né, ela fica com uma elevação na região dorsal, caracterizando aí uma deformidade em dorso de garfo, que indicou que foi fraturada essa região, devido à distribuição de carga ser mais aqui, entre o rádio e o carpo.
Então, aqui mostrando a articulação metacarpo-falangiana, articulação interfalangiana proximal e a distal. Osso do carpo, fileira distal, fileira proximal e o rádio. Aqui mostrando então as articulações interfalangianas com seus ligamentos, ligamento colateral, ligamento palmar, a cápsula articular que envolve toda a articulação, lembrando que são articulações do tipo gínglimo ou dobradiça. Aqui a inserção do músculo flexor profundo dos dedos. Então, o músculo flexor profundo ele vai se inserir lá na falange distal, lá na pontinha. E o músculo, o flexor superficial dos dedos, ele vai se inserir na base, né, da falange média. Olha só aqui, ó. Um na distal, né? O outro na média. E você tem os ligamentos colaterais e o ligamento palmar. Lembra que nós falamos, para você fazer uma extensão, uma hiperextensão, teria que romper esses ligamentos, né? Porque o ligamento colateral e o palmar, eles limitam o dedo para ir para trás, não deixa o dedo forçar em hiperextensão. Eles tensionam e por isso o dedo não vai mais. Se forçar, pode danificar esses ligamentos. Então, a articulação interfalangiana, né? No caso do polegar, a articulação interfalangiana é classificada como articulação do tipo ginglimoide ou gínglimo, né? Ou dobradiça, e realiza o movimento de flexão a partir de uma extensão completa. Ela faz aí o movimento de flexão e extensão. É isso que ela quer dizer. A mão ilesa, a mão sem lesão, né? Nós temos aí uma disposição normal dos dedos. Quando eles estão semifletidos, semidobrados, né? Ele fica num aspecto aí que a gente chama de sinal de cascata. Um aspecto assimétrico, né? Mas parecendo aí uma cachoeira, né? Quando as águas estão caindo ali. Então você tem esse sinal do polegar com os demais dedos, todos dispostos em flexão. É interessante memorizar essa posição dos dedos, porque diante de uma lesão, você tem uma perda desse alinhamento normal dos dedos. Uma alteração nessa postura vai indicar que houve algum problema, como, por exemplo, uma fratura. É muito comum ocorrer fratura na mão, principalmente nos metacarpos. Então, os metacarpos aí, 30% a 40% das fraturas de mão ocorrem nos metacarpos. Então, podem haver desvios e esses dedos não ficam mais nessa posição característica. Eles perdem essa configuração aqui e você vai ver, então, que eles saem, eles vão ficar tortos, vão ficar assimétricos, né? Não vai ter mais o sinal de cascata da posição fisiológica da mão. Sistema ligamentar são numerosos, né, para sustentar e oferecer estabilidade estática às diversas articulações que envolvem o punho, mão e dedos. Então, lembrando que nós temos ali a articulação radioulnar, nós temos o disco articular, temos a cápsula articular, ligamento colateral ulnar, ligamento colateral radial, nós temos o ligamento radiocárpico dorsal, ligamento radiocárpico dorsal,
nós temos aqui vários segmentos, né? Nós temos também o unocárpico dorsal, que também está na parte dorsal. Nós temos aqui ligamentos carpo-metacárpicos dorsais. Nós temos ligamentos entre os ossos do carpo. Então, há ligamentos dorsais tanto entre o rádio e os ossos do carpo, como entre a una e os ossos do carpo, formando aí ligamentos dorsais. E na vista palmar, nós temos também, né, ligamentos palmares, né, como aqui uma parte radiopiramidal do ligamento radiocárpico palmar. Então, ele sai do rádio, vai até o osso piramidal. Uma parte radiocárpica do ligamento radiocárpico palmar, né? Então, radiocapitato, ele sai do rádio e vai até o maior osso do carpo, até o capitato. Então, são feixes do ligamento radiocárpico palmar. Também ligamento unocárpico palmar, unopiramidal, que vem da una até o osso piramidal. Ligamento piso-amato, entre o psiforme, né, e o amato. Piso metacarpal. Então, há uma série de ligamentos aqui que mantém todos os ossos unidos. Por isso que é bem complexa aqui essa arquitetura, né, anatômica da mão. Os ligamentos carpo-metacárpicos palmares, né? Olha aqui, ligamentos metacárpicos entre os metacarpos aqui. Movimentos, né? Os movimentos aí do punho. Nós vamos começar aqui com o punho. Então, a posição de referência, né? O terceiro dedo ele está alinhado praticamente com o rádio. Ele segue o alinhamento do rádio. Então, em conjunto, as articulações do punho permitem todos os movimentos, exceto a rotação. Então, ele vai realizar a abdução. A abdução é o desvio radial, a partir da posição anatômica. A adução é o desvio unar. A flexão e a extensão. A combinação desses possibilita a circundução. Então, você consegue fazer aí a circundução. A mão pode descrever ângulo de até 270 graus, quando você tem aí a somatória, né, das rotações do ombro, da articulação radioulnar e do punho. Você consegue, então, um movimento aí de 270 graus da mão no espaço. Flexão de punho, é o movimento da palma da mão e o falanges em direção à parte anterior do antebraço. 60% do movimento é realizado pela articulação médio-carpal e 40% é realizado pelo escafoide e semilunar sobre o rádio. Olha só. Esse movimento é facilitado pela extensão dos dedos. Então, mantendo os dedos estendidos, você facilita o movimento de flexão de punho. Então, ele alcança, no total, 70 a 90 graus nas atividades de vida diária. Você consegue, então, com a flexão do punho, atingir de 70 a 90 graus. Extensão de punho. Movimento do dorso da mão e o falanges em direção agora à parte posterior do antebraço. 66,5% do movimento é realizado pela articulação radiocarpal e 33,5% é realizado pela médio-carpal. E é facilitada com os dedos flexionados. Né? Então, flexionou os dedos, você consegue melhor extensão do punho. Se eles estiverem estendidos, você já não consegue tanto uma boa flexão. E você tem aí nas atividades de vida diária, né, você consegue movimentos de 65 graus a 85 graus.
Abdução ou desvio radial, movimento do lado do polegar da mão em direção ao aspecto ao lado radial do antebraço. Você consegue de 15 a 25 graus de amplitude de movimento de desvio radial. Adução ou desvio ulnar, né? Movimento do lado do dedo mínimo da mão em direção ao aspecto do lado ulnar do antebraço. Você tem aí de 25 a 45 graus de amplitude de movimento. Abdução e adução dos dedos, né? Você tem aí a adução das articulações metacarpo-falângicas do polegar e você tem aí a abdução das articulações, né? Então, você tem aí os músculos interósseos, né? Dorsais e os interósseos palmares participando desse movimento, né? Ou melhor, sendo responsável por esses movimentos de adução e de abdução das articulações dos dedos. Movimentos combinados, você consegue então realizar, né, vários movimentos, extensão dos dedos e do polegar, abdução das articulações, flexão dos dedos do polegar e adução das articulações metacarpo-falangianas, oposição do polegar com os demais dedos, reposição do polegar. Todo esse conjunto de movimentos é necessário e fundamental para realizarmos as tarefas no dia a dia. Aí os movimentos do polegar, então você tem a extensão, né, ou reposição do polegar, a flexão, a oponência com os demais dedos, a adução, quando você aproxima ele dos dedos, do alinhamento dos outros dedos, e quando você afasta ele, você tem a abdução. Então, esses são os movimentos do polegar. Vamos terminar por aqui nossa aula. Na próxima, nós vamos ver sobre os músculos da mão e do punho, a parte muscular, e compreendermos melhor essa nossa aula de punho e mão, porque é uma continuidade do que nós vimos até agora, né? Então, estudem, né? Façam uma revisão anatômica, revisem as articulações, revisem os ligamentos, revisem os movimentos, porque nós vamos entrar depois na parte muscular. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e um grande abraço a todos.